Muito bom dia aí a todos os irmãos que já estão com a gente, participando de mais uma live. Neste mês agora, esse mês de agosto, nós estamos fazendo as transmissões pela manhã aos domingos, pensando sempre sobre o tema de missões, né? Este mês é o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós estamos então fazendo essas lives com os missionários que nós, como igreja, apoiamos. E hoje pela manhã, nós teremos a participação do missionário, do obreiro, que está no Oriente Médio. Por uma questão de segurança, ele não vai mostrar, né, o seu rosto, apenas nós vamos ouvir o áudio, mas isso é pelos cuidados que nós devemos ter aí de segurança para com ele, para com a sua família. E ele vai poder falar um pouquinho do trabalho que tem desenvolvido ali no Oriente Médio, desafios também em meio à pandemia, como nós aqui no Brasil estamos também enfrentando essa situação, e ele vai poder trazer uma palavra para nós como igreja de como tem sido a sua experiência lá, e, ao mesmo tempo, um desafio para nós como igreja, para continuarmos o nosso trabalho missionário, de jamais perdermos esse foco. Afinal, nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para cumprir a sua missão. E mesmo em pandemia, nós jamais devemos perder este nosso alvo, este nosso objetivo. Mas nesse dia que também no Brasil, nós comemoramos e celebramos o Dia dos Pais, eu quero deixar aqui também uma palavra, né, um parabéns a todos os pais da nossa igreja. Se não fosse a proibição, né, devido ao nosso decreto municipal, certamente teríamos uma programação especial para os pais. E nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um deles. E eu quero deixar uma palavra de Deus a todos os pais nesta manhã, que está em Deuteronômio, capítulo de número 6, do verso de número 4 ao verso de número 9. A palavra de Deus nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, ele disse que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. E aqui nós temos, então, o princípio do discipulado bíblico, instituído pelo próprio Deus, aqui em Deuteronômio capítulo 6. Eu creio que ser pai nada mais do que ser um representante do próprio Deus, um representante do Senhor Jesus, para discipular o seu filho. A paternidade está relacionada a este processo de discipulado. Portanto, ser pai significa ser um missionário. Isso mesmo, todo pai deve ser e entender que a sua vocação em relação ao seu filho é de discipulá-lo nos caminhos do Senhor. E aqui nós vemos Deus dizendo aos pais que devem, para discipular o seu filho, ele deve primeiramente amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jamais um pai
vai conseguir discipular o seu filho se, em primeiro lugar, ele não amar a Deus, não amar o Senhor Jesus mais do que o seu filho, não amar o Senhor Jesus mais do que a sua própria vida. E se você amar o Senhor de todo o seu coração, você vai andar nos caminhos dele. Não existe melhor discipulado do que o discipulado do exemplo. Você ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Você não ensina o seu filho o caminho, mas no caminho, através do seu exemplo, você está ensinando o seu filho. E o texto bíblico diz que você deve, então, inculcar a palavra de Deus no coração do seu filho. Quando ele levantar de manhã, quando ele estiver andando pelo caminho, quando ele for dormir novamente, você deve fazer isso de maneira criativa. Então, minha palavra, primeiramente agradecendo a todos os pais nesta manhã, e que você possa pedir essa graça de Deus sobre a tua vida para você ser um missionário na sua casa, aquele que recebeu das mãos de Deus a vocação de discipular o seu filho nos caminhos do Senhor Jesus. Nos caminhos do Senhor Jesus. Gosto muito da frase do missionário David Livingstone, foi um desbravador na África, e ele disse que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Então, todo pai é um missionário, e todo pai tem esta missão de ensinar os caminhos do Senhor Jesus para o seu filho, pelo exemplo, pela palavra, né? O pai que protege, o pai que provê, o pai que aconselha, o pai que está perto do seu filho, junto com ele, através do exemplo e através da sua palavra, ensinando o caminho do Senhor Jesus ao coração do seu filho. Então, que Deus abençoe todos os pais nesta manhã, dando graça, poder do Espírito Santo para você ser um missionário. Esta é a missão que Deus te deu, fazer do seu filho um discípulo do Senhor Jesus, para a sua honra e para a sua glória. Bom, nós vamos conversar então com o obreiro que está no Oriente Médio. Nós queremos agradecer pela disponibilidade dele. Como eu disse, nós não vamos falar o nome, apenas vamos referir a ele como PS, e por uma questão de segurança ele não vai aparecer, nós vamos apenas ouvir o seu áudio, e a gente vai falar um pouquinho dos desafios que tem sido para ele e para os demais obreiros ali no Oriente Médio, testemunhar de Cristo Jesus em meio à pandemia, e ele vai trazer também uma palavra de encorajamento para nós como igreja. Então vamos lá. Então, muito bom dia aí ao nosso obreiro que está no Oriente Médio. Um bom dia a você. Obrigado pela sua disposição, né? Sabemos dessa situação, essa questão de segurança, que os obreiros devem zelar por isso no Oriente Médio, o risco que é, né? Mas queremos te agradecer pela sua disposição em estar conosco aí. Pastor Tiago, bom dia. Demais irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Carambeí, recebo o nosso abraço, a saudação fraterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós uma alegria, um privilégio estar nesse domingo pela manhã com vocês. Pastor Tiago, obrigado pela palavra inicial de abertura. Ela veio me abençoar aqui. A sua palavra atravessou aí o Oceano Atlântico, atravessou o continente africano e chegou aqui no Oriente Médio para nos abençoar e nos lembrar dessa verdade da palavra, que somos chamados como pais para discipular os nossos filhos, e nesse sentido somos efetivamente também um missionário dentro do nosso próprio lar. Que Deus te abençoe, sua vida, a vida da Lúcia, aí na condução deste rebanho que Deus tem confiado em suas mãos. Amém, amém. Bom, nós gostaríamos de perguntar um pouquinho, depois deixar você à vontade para trazer uma palavra aí para a igreja sobre essa questão. Esse mês é um mês de missões na IPB, e é sempre bom a gente relembrar que essa é a nossa vocação como igreja.
mas queria que você falasse um pouquinho de maneira genérica como é que está sendo esse tempo de pandemia, se vocês também estão com as restrições que tem aqui no Brasil, ou se elas são mais duras do que aqui, o confinamento, desde quando vocês estão aí também vivendo esta situação de confinamento, e como é que está sendo esse desafio para vocês aí neste período? Bem, a gente, como todo mundo, estamos também vivendo esse período de lockdown, esse período de restrição nos relacionamentos, nos contato com as pessoas, e isso fatalmente também nos atingiu aqui. Interessante que nesse período de quarentena, em que muitos países viveram, uns mais, outros menos, é verdade, mas a gente aqui teve a oportunidade de viver e ainda está vivendo um regime bem restrito. Para que os irmãos tenham ideia, o nosso aeroporto aqui está fechado desde o mês de março, então nós já estamos aí em março, abril, maio, junho, julho, entrando em agosto com o aeroporto fechado. Estamos também com toque de recolher, com restrição no sair e entrar de casa. Tiago, deixa eu perguntar se está me ouvindo bem, querido? Estamos ouvindo, muito bem. Então, a gente estava vivendo até 3 dias atrás um horário de recolher que de 7 da noite até 6 da manhã ninguém podia sair na rua, senão você ia ser preso. Agora eles abriram um pouquinho, você pode sair de 9 da noite agora até 5 da manhã, esse horário você não pode ir para a rua em hipótese nenhuma. Parques na cidade, qualquer local de lazer, de recreação, todos eles fechados. Restaurante não pode receber ninguém, você pode pedir a comida e levar para casa, mas sempre durante o dia. À noite ninguém pode sair. Eu acho que nem para ir para o hospital eles estão permitindo. Você vai ter que ligar para a polícia para avisar se vai sair, então tem sido um período bem restrito. Mas por um outro lado, nos nossos relacionamentos aqui com as duas que vieram conhecer o Senhor, então a gente tem trabalhado com elas de uma forma fazendo com que elas levem essa mensagem para o meio da família delas, porque está cada um dentro da sua própria família. Então elas estão sendo aí os pés e as mãos daqueles que têm levado as boas novas para o seio familiar. Então, mesmo a quarentena que a gente vive, eu posso dizer para vocês que o reino do Senhor e o Evangelho não está preso à quarentena. Esse daí continua avançando, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e nem mesmo uma pandemia. O reino do Senhor continua avançando. Amém. E eu queria que você falasse um pouco, eu sei que você não pode entrar em detalhes, né? Questão de segurança, mas como é que é para vocês aí ser uma minoria, né? Ser uma minoria, aqueles que professam a fé no Senhor Jesus. A gente sabe, pelo que a gente acompanha, das dificuldades que é um cristão viver num país majoritariamente muçulmano. E como é que tem sido esse desafio para vocês nesse tempo que vocês já estão por aí? Como é que vocês estão, qual a leitura que vocês fazem disso tudo? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem total liberdade, né, de professar a fé em Cristo, o nosso país, o Brasil, pelo menos, a maioria se declara cristão. E como que é ser um cristão aí num país que você é uma minoria? Eu não sei qual que seria a porcentagem aí no Oriente Médio, exatamente, mas como tem sido isso para vocês? Olhando para a liberdade que vocês tinham aqui de professar abertamente a fé em Cristo e as restrições que vocês têm aí no Oriente Médio. A pergunta é interessante, Tiago, porque eu creio que nesse período de quarentena, em que vocês, os irmãos aí no Brasil, experimentaram em certa medida uma privação, né, no sentido da reunião, conversando com o reverendo Tiago algumas semanas atrás, ele falou, olha, agora a gente está voltando a reunir à noite. Foi isso que a gente havia conversado umas semanas atrás. Então, nesse período em que os irmãos aí não puderam reunir, tiveram que ficar em casa, não tinha como ir para um local público para poder cultuar e louvar o nome do Senhor, nesse sentido, vocês experimentaram um pouquinho daquilo que a gente vive aqui há 5 anos, porque nós também aqui não temos um local público de reunião.
Então, os cultos familiares, eles acontecem dentro da nossa família ou com outros obreiros que a gente conhecia enquanto a gente podia se reunir dentro das casas. Porque não existe a igreja onde o local convertido possa frequentar. Então, as reuniões elas acontecem dentro dos lares, sempre num lar diferente, para não chamar a atenção. Então, viver num país com uma maioria muçulmana e com a lei Sharia, que é a lei que vai reger toda a parte de justiça, de relacionamento dentre os que aqui habitam, né, dos moradores locais, sempre é um desafio. Por um outro lado, eles já observam e olham nós que somos do Ocidente já como cristãos, mas uma nomenclatura muito generalizada, não no seu pormenor, daquele que é de uma pessoa que nasceu de novo, que serve ao Senhor. Então, nesse contexto, a sua vida ela vai ser o seu cartão de visita da mensagem que você vai apresentar. Como você bem falou, né, de instruir a criança no caminho. Não é apenas mostrar, mas você vai estar aquele caminho caminhando junto. Então, nesse sentido, aqui a gente não pode distribuir um folheto, você não pode anunciar publicamente o Senhor, mas você vivendo o Evangelho, com certeza você vai ser perguntado, por que você vive dessa forma? Por que você faz assim? Então você vai ter uma oportunidade de levar a mensagem, e uma vez que você é perguntado, você pode, sem problema nenhum, transmitir a mensagem, falar aquilo que você acredita, e é dessa forma que o discipulado acontece. Foi assim que aconteceu com a gente. Tivemos a oportunidade de ter um casal de muçulmanos morando conosco aqui por um período de 4, 5 meses, dentro da nossa casa, onde eles puderam ver esse caminho. Não só aquilo que a gente falava com eles, mas aquilo que a gente vivia no nosso relacionamento, eu com a minha esposa e com os 2 filhos que nós temos. Então é um desafio grande você estar num país fechado, mas de uma outra forma nos leva a viver ainda de uma forma mais realista e mais prática possível o Evangelho do Senhor. E conte pra gente, assim, lógico, não falando dos detalhes, mas de maneira genérica, como que você sentiu ao compartilhar do Evangelho de Jesus com os muçulmanos e ver eles se convertendo ao Senhor Jesus pela primeira vez, né, ouvindo o Evangelho e até tendo a Bíblia em suas mãos, né? Como é que foi isso para você? Como é que você sentiu? Como é que foi essa experiência para vocês aí? Dentro da caminhada de preparo no Brasil, cumprindo os requisitos da nossa agência, de visitar as igrejas, como visitamos aí Carambeí já por 2 oportunidades, todo esse trabalho parece que ele chega nesse momento tão especial de quando a gente pôde mostrar e entregar, nesse período que a gente está aqui, que vão fazer 5 anos, parece pouco, mas de entregar na mão de pessoas que têm interesse de ler, nós entregamos 1, 2, foram 4 Bíblias entregues, e das 4, 2 são pessoas que Jesus as alcançou e fez nascer de novo. Mas eu lembro como se fosse ontem, quando a gente entregou a Bíblia na mão de uma jovem senhora. Ela folheava a Bíblia. Primeiro foi a surpresa que a Bíblia estava traduzida já na língua dela, no caso aqui o árabe, e ela folheava e com aquele olhar surpreso, o olho brilhando, quando ela disse assim, eu não sabia que existia a Bíblia na minha própria língua. E ali ela foi começar a ler, abriu ali lá no livro de Gênesis e começou a ler a criação, como que Deus criou todas as coisas. E ali foi o primeiro passo no sentido de uma jovem senhora que começou a ler e teve um despertar movida pelo próprio Deus de aprender, de ler, mas a gente pôde perceber de uma forma muito clara que o próprio Senhor já estava aí dentro da sua providência, dentro da eleição, uma jovem que tinha sido separada por ele, e aprove o Senhor nos usar nessa trajetória, nesse caminhar, não apenas a nossa família, mas toda a igreja aí no Brasil, que nos envia, que ora por nós, que nos sustenta. Então, esse trabalho aqui de uma jovem que pôde segurar a Bíblia pela primeira vez, e a partir dela a irmã, hoje a gente tem a mãe, hoje a gente tem uma das irmãs trabalhando com um primo. Então, todo esse desenrolar dessas novas pessoas que vão ouvindo do Evangelho, não é apenas a nossa família que está aqui,
mas eu considero, sem dúvida nenhuma, como um braço da Igreja Presbiteriana do Brasil e também um braço da Igreja Presbiteriana aí em Carambeí, pelo envolvimento dos irmãos, com esse caminhar conosco, e a gente fica muito feliz de fazer parte de todo esse processo. Então é uma alegria muito grande da gente poder ver esses frutos, o privilégio que Deus nos tem dado, e de poder ver a transformação. Por um outro lado, quando você havia perguntado como que é o nosso viver aqui, Reverendo Tiago e demais irmãos e irmãs, o nosso desafio pode ser que ele chegue ao fim quando Deus nos chamar de volta, ou como por alguma outra razão, como aconteceu no passado, da pessoa ser convidada, né? Eu vou colocar o convidado aqui entre aspas, a se retirar do país, mas eu creio que o desafio grande é para o local que se converte, as provações e as perseguições que eles sofrem, porque isso, de fato, quando a gente lia em livros de muçulmanos que foram transformados, parecia algo muito distante. Mas hoje a gente tem tido o caminhar juntamente com uma dessas que tem sofrido perseguição, que tem sofrido pressão familiar para voltar, para abandonar aquilo que Jesus fez na vida delas e voltar a caminhar com o Islã. Então esse eu creio que seja um dos grandes desafios para os cristãos que são transformados e que vivem nesse contexto. Então a perseguição realmente acontece, não é uma coisa criada, imaginada ou que existe um certo exagero. Realmente, se alguém se declara cristão de uma família muçulmana, vai sofrer uma perseguição da própria família. Sim, a perseguição ela é real, ela acontece, tem sido motivo de nossas orações, muito joelho dobrado, intercedendo, porque essa jovem senhora que foi transformada, o marido então agora já sabe da transformação dela, o pai dela também já tem conhecimento, e a pressão que ela tem sofrido por parte do marido é a seguinte: ou você abandona isso e volta a ser como nós, ou eu vou pedir o divórcio. Então a conversa é nesse sentido, e isso para ela é uma vergonha muito grande, porque o marido devolve ela para o pai, então ele passa a não ter mais nenhum tipo de responsabilidade com ela, inclusive do ponto de vista financeiro. Então ele só devolve para o pai, e aí ela vai viver a vida dela como uma mulher que foi abandonada pelo marido, e culturalmente isso é uma vergonha muito grande. É basicamente para ela não poder ter um outro casamento, e vai viver a vida dela como que fosse abandonada pelo marido. Então o pai também tem feito muita pressão, que ela volte a seguir os caminhos, tem mandado muitos vídeos para ela de apologia ao Islã, para que ela entenda aquilo que ela abandonou, querendo mostrar que de fato ela está indo para um caminho errado. Então a família de fato pressiona. Tem um outro caso que eu já conheci esse rapaz, é um outro local também que se converteu, dele por virtude de algumas coisas que aconteceram no país, ele chegou a ficar até 3 dias preso pela própria polícia daqui do país. Então é algo que efetivamente acontece, principalmente para os locais. A perseguição acontece também para os obreiros. Ano passado, inclusive, nós tivemos um caso de um colega nosso, que ele ficou preso por 10 dias e acabou sendo deportado do país depois de um período de 2 meses. Então a perseguição ela acontece, ela é real, não é algo muito distante não. A gente tem vivido e visto isso aqui de uma forma muito clara. Entendi. Obreiro, a gente quer agradecer muito a sua participação e eu queria que você pudesse dar uma palavra, né, para a igreja. Como você disse, o desafio é muito grande de ser obreiro no Oriente Médio. É um desafio para todos que estão envolvidos. Mas, por outro lado, também a gente vê a mão de Deus guiando, né? Como você mesmo disse, Deus tem chamado os seus eleitos, o seu povo, e tem sustentado, mesmo em meio a essa situação tão difícil, de animosidade. Aqui a gente vive num país onde a gente tem liberdade, né, total liberdade de proclamar o evangelho de Jesus. A gente não imagina o que é viver essa tensão que vocês estão vivendo aí. Mas eu queria deixar você à vontade para falar para a igreja, para trazer essa palavra para nós, de nós
não nos esquecermos, principalmente de apoiarmos, né? Eu acredito que agora, por conta dessa pandemia, haverá maior dificuldade aos obreiros. Parece que os países estão tomando medidas de se fecharem mais, com mais restrições, né? Já ouvi falar de missionários que saíram do país e agora estão tendo dificuldade de voltar para esses países. E antes de você dar essa palavra, então, para a igreja, de como é que você vê essa questão, né? Como que a igreja, como que ela deve, em meio à pandemia, o que você acha que deveria ser o nosso papel de apoiar aqueles que estão em outros países, que estão levando o Evangelho de Jesus? Como que nós podemos ajudar como igreja? Essa pandemia que aconteceu, por mais que aos nossos olhos nós não consigamos enxergar um propósito maior nisso, mas dentro dessa confusão que a gente vive no mundo, Deus continua no seu trono, reinando de uma forma soberana e tudo debaixo do controle dele. Nada saiu dos olhos do Senhor, nada saiu debaixo do controle dele. O ponto é que nós muitas vezes nos perguntamos, né? Qual é o propósito disso? Como podemos entender? Parece que as dificuldades, elas aumentaram, né? E quando a gente olha para esse papel da igreja, é até um dos textos que eu daqui a pouco vou ler, que envolve sempre, como quando Paulo escreve aos Romanos, do esforçando-me deste modo de pregar o evangelho. Então, esse pregar o evangelho é um esforço conjunto, não só de quem vai, mas de quem fica. Um comprometimento com a oração. Eu acho esse que é um ponto muito importante a ser observado, para que a igreja efetivamente ore e interceda pelos pedidos que chegam. Nesse sentido, uma das coisas que a gente fez foi tentar mudar um pouco o modo de comunicação e mandar, através de um número do Brasil, um WhatsApp para que a igreja fique mais a par daquilo que está acontecendo, poder orar quase que em tempo real de algo que tem acontecido aqui. Então, o ponto número 1, eu acho que é a oração. Um comprometimento real, objetivo, e se comprometer a orar. Não aquele apenas, eu vou orar por você, meu irmão, e ficar só nessa palavra, mas não. Um dobrar o joelho, um acordar, um propósito do irmão e da irmã diante de Deus para interceder pelo trabalho. Então, isso eu acho que seria um ponto principal e muito importante. Por um outro lado, a questão da pandemia, o que afetou todos os obreiros que estão no contexto transcultural fora do Brasil, é a questão cambial de sustento, porque a perda da conversão de moeda ela é real, ela aconteceu e tem acontecido. Aqui na nossa região, quando a gente faz a conversão, a gente perdeu em torno de 40% do nosso sustento, não porque houve uma diminuição, a gente louva a Deus porque os irmãos e as igrejas que têm caminhado conosco, eles têm sido fiéis, a gente louva a Deus aí pelo trabalho da igreja de Carambeí e pela voluntariedade dos irmãos em nos abençoar, mas a perda foi em função da questão cambial, porque antes nós tínhamos uma relação de moeda daqui do nosso país de 1 para 8, 9, ou seja, 1 daqui valia 8, 9 do Brasil, agora a gente está com uma relação de quase 1 para 15. Então, Nossa. Com isso, existe uma perda de quase 45%. Então, isso tem afetado bastante a nossa rotina aqui. É claro que a dificuldade financeira nesse período veio para todos, não apenas para a gente. Temos tomado algumas medidas aqui para tentar diminuir esse impacto. Uma das coisas que nós fizemos e pedimos a oração dos irmãos desde já é que nós tomamos a decisão, foi decisão muito difícil para nós como pais, para mim e para minha esposa, de tirar as crianças da escola presencial e colocar numa escola com plataforma online. Embora fique mais barato, mas vai acabar sendo apenas uma compensação da perda cambial. Porque tecnicamente não vai sobrar mais. A gente vai tentar adequar aquilo que a gente perdeu pela diferença de câmbio. Então, esses seriam 2 papéis fundamentais: a contribuição, o trabalho, o desenvolvimento dos irmãos nesse sentido, e também a oração. Eu acho que são 2 coisas que caminham e que os irmãos precisam ter isso em mente quando se fala de trabalho transcultural.
A igreja não pode perder jamais o seu foco, a sua missão, e mesmo em pandemia, ainda mais precisamos nos envolver, né? Orando, contribuindo e apoiando. Quero deixar você à vontade, então, agora, para trazer uma palavra para os irmãos, para a igreja, tá bom? Tá ok, pode deixar. Irmãos, eu vou ler alguns textos, creio que 3 textos aqui das Escrituras. O primeiro se encontra em Romanos, capítulo 15. Eu leio a partir do verso 18. Romanos, capítulo 15, a partir do verso 18. A palavra de Deus nos diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Interessante, queridos, que nesse texto, eu lembro como se fosse ontem, no ano de 2014, quando eu estava divulgando o nosso projeto para poder nos envolvermos na questão de trabalho transcultural para a divulgação, a propagação, a pregação do Evangelho em outras terras, fora o Brasil. Quando eu encontrei o reverendo Tiago, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, lá em São Paulo, e quando ele me fez o convite para participar de uma feira que iria acontecer aí em Carambeí, e ele falou, olha, essa vai ser a primeira. E desde então já aconteceram algumas, eu já não lembro mais quantas foram. Se foram uma por ano, a gente tem pelo menos aí 2014 para cá, são pelo menos 6, né? Seria a 6ª agora. Depois você me corrige aí, reverendo Tiago, se eu estiver enganado. Mas isso fatalmente envolve um esforço do pastor, um esforço do conselho e, sem dúvida nenhuma, um esforço dos irmãos. Esforço esse que eu pude vir com meus próprios olhos, não só naquela ocasião, mas também quando em 2018 eu pude retornar de uma forma muito alegre, visitar os irmãos novamente, não com a família toda, por questão de doença. Eu acho que nessa época um dos nossos filhos estava com pneumonia e tomando antibiótico, então a esposa e as crianças não puderam ir, mas eu pude ver de fato o esforço dos irmãos, com toda a preparação para que a feira acontecesse, e assim a igreja continua a se envolver com o trabalho missionário. Irmãos, e esse esforço, ele precisa ser contínuo. Esse esforço, ele não pode ser durante uma semana, durante um mês, mas ele precisa ser a cada dia. E quando a gente pensa no esforço, a gente não pode só pensar no esforço para o obreiro que está no campo transcultural, mas trazendo para a realidade local da igreja, um esforço diário de cada um de nós em anunciar esse evangelho para aquele vizinho, para aquele amigo, para aquele colega de trabalho, para as pessoas que estão ao nosso redor, para o familiar, para o parente, talvez o marido, a esposa, continuar como o reverendo Tiago falou no início, o trabalho de discipulado dos nossos filhos, e isso requer esforço. Requer um esforço, irmãos, para que, quando a gente vai sentar em família para ler um texto, para uma devocional, para uma leitura bíblica, não ser aquilo de sentar 5 minutos apenas para cumprir o papel e ficar aparentemente em paz de já fiz o meu papel, eu já li a Bíblia com meu filho hoje. Mas o trabalho do discipulado, do caminhar, do ensinar, caminhar nesse caminho, não é apenas aqueles 5 minutinhos, mas é como nós nos comportamos, um esforço de manter a paciência, um esforço e um vigiar constante para que os frutos do Espírito sempre estejam mais aparentes, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E parece que nesse tempo de pandemia, esses 2 pontos têm sido fundamentais nesse esforço de nós evidenciarmos o domínio próprio e a paciência,
quão difícil tem sido para cada um de nós nesse tempo de quarentena, de lockdown, das atividades, tem essa restrição em tantos países, aí no Brasil talvez em menor grau do que aqui onde a gente está, mas é um esforço que deve estar sempre na nossa mente. E o texto ele fala, esforçando-me para pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado. Então a nossa família aqui, irmãos, nós não nos sentimos sozinhos, somos acompanhados pelos irmãos aí no Brasil, pela Igreja Presbiteriana aí em Carambeí. Então eu ouso dizer que a nossa família aqui é um braço estendido da Igreja de Carambeí, aqui na região do Oriente Médio. Então os frutos que Deus nos tem dado o privilégio de aqui ver, são frutos do esforço de cada um de você que se envolve, de cada um de você que ora, cada um de você que contribui com o trabalho e que de uma forma ou de outra tem apoiado o trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos agora chegando no mês de agosto, né, onde 12 de agosto a gente lembra do missionário americano, reverendo Ashbel Green Simonton, quando desembarcou no Rio de Janeiro, há mais de 150 anos atrás, e ali começou um trabalho de discipulado. E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui na região do Oriente Médio, num país com menos de 5 milhões de habitantes, e a gente não consegue encher, talvez, nem 50, talvez no máximo 60 convertidos locais. Então esse esforço deve continuar, para que outros aqui possam ouvir essa mensagem, para que esse evangelho que está sendo pregado aqui, ele possa se solidificar, para que aqui um dia possa ter uma igreja local, com liderança local, onde os discipuladores sejam os próprios locais. E a gente louva a Deus, queridos, porque ao longo dessa nossa caminhada aqui de 5 anos, a gente tem visto a ação do Senhor, desse fundamento sendo edificado, primeiramente através de uma jovem senhora, depois da irmã, onde ambas já foram batizadas, têm a sua Bíblia, têm lido, e elas também têm compartilhado dessa verdade com outros. Então agora elas também estão passando por essas provações, elas também estão se esforçando, e a gente continua o trabalho de apoiar, de orar, de instruir, de estar discipulando essas duas nesse caminhar, para que outros possam ouvir esse evangelho. Interessante, queridos, que a mãe delas, quando teve a oportunidade de ficar aqui conosco de um período de 3 dias, onde ela também ganhou a Bíblia, ela aqui dentro do nosso lar, ela também abriu a palavra e começou a ler. E nisso a filha mais nova foi lá, sentou e começou a instruir a mãe, nesse processo de levar o evangelho para aqueles que ainda não tinham ouvido, para que assim eles possam compreender essa verdade que nós um dia compreendemos, essa verdade que um dia nos alcançou, mas ainda existem muitas, milhares de pessoas que nunca tiveram contato ainda com as Escrituras, muitas línguas que ainda não têm nenhum versículo da Bíblia sequer traduzido. Quantas pessoas nunca leram que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos ainda não ouviram que Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho. Tantas pessoas estão aguardando para ouvirem esta mensagem. Por isso o apóstolo Paulo ele fala do esforço para levar o evangelho onde Cristo não for anunciado. Ouvindo o reverendo Ronaldo Lidório, há algum tempo atrás, ele havia dito que hoje o desafio que a igreja tem é maior do que nunca, porque dentro das escolhas que ao longo dos séculos foram acontecendo de onde levar a mensagem do Evangelho, embora hoje nós tenhamos mais tecnologia, a gente tem forma de alcançar, mas hoje os povos que ainda precisam ouvir são aqueles que estão mais distantes, com mais desafios, tanto do ponto de vista linguístico, muitas vezes também do ponto de vista cultural, e esse desafio, a responsabilidade é nossa como igreja. Por isso que Paulo usa um verbo aqui muito interessante nesse texto de Romanos, onde ele fala, esforçando-me deste modo. Ou seja, não é um trabalho fácil. O esforço vai envolver suor, o esforço vai envolver trabalho, o esforço vai envolver oração, vai envolver jejum, vai envolver a contribuição,
vai envolver o apoio. Por isso ele usa esse verbo, esforçando-me deste modo. Então que esse esforço não seja apenas daquelas famílias que deixam o Brasil, que deixam os seus parentes, pois a saudade ela existe dos parentes, de todos aqueles que estão no Brasil, mas o esforço também é da igreja local, no sentido de apoiar e não medir esforços, sabendo que o nosso trabalho não é vão e o nosso trabalho é para a glória do Senhor Jesus. Então a palavra de encorajamento que eu deixo para a igreja é que os irmãos continuem a se esforçar para que deste modo o evangelho continue a avançar, continue sendo pregado, onde Cristo não fora anunciado, para que aqueles que nunca tiveram notícia dele possam compreender e aqueles que nada tinham ouvido possam ouvir a respeito do Senhor. Um outro texto que eu gostaria de ler e compartilhar com vocês se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo número 1, a partir do verso 3. A palavra de Deus nos diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo número 1, a partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no tempo presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Interessante esse texto que parece que ele vem nos falar nesse período de pandemia que nós vivemos. Talvez muitos de nós, ou quase toda a totalidade, não tenha acompanhado uma doença que tenha se espalhado de uma forma tão rápida em todo o globo, em todo o planeta, mas que a palavra nos fala que nós seremos contristados por várias provações, mas a Bíblia fala que isso é por pouco tempo, porque sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação que vai ser revelada de uma forma plena e completa na volta do Senhor Jesus. E que nesse período de provação, de dificuldade, de muitas perdas, quantas famílias perderam seus entes queridos, mas também quantos têm se recuperado, quantos têm se levantado e essa doença não tem derrubado. Que o nosso olhar não seja desviado para a pandemia e venhamos a falar apenas disso, comentar sobre isso, mas que nós não percamos o foco, que o nosso esforço maior deve ser sim, para testemunhar do Evangelho do Senhor, mesmo diante da provação, porque isso aí, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, ela vai redundar em louvor e glória para o nome do Senhor. Que nesse tempo de um esforço maior, para até mesmo de muitos pela própria vida, diante dos efeitos da doença, que nós, como povo de Deus, não percamos a nossa voz profética de anunciar o caminho do Senhor Jesus, para que as pessoas se arrependam de seus pecados, para que elas olhem para o autor e consumador da fé, porque a salvação é só através dele. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Que a igreja do Senhor continue se esforçando, que a igreja do Senhor continue caminhando para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, através das nossas palavras, através daquilo que fazemos, não só dentro do nosso próprio lar, que os nossos filhos vejam em nós, pais, nas mães, o reflexo da glória do Senhor, para que a nossa atitude de crentes não seja apenas um domingo, quando vamos nos reunir publicamente, mas que ela continue de segunda a sábado,
para que possamos viver de uma forma plena e completa o Evangelho para o qual Cristo nos chamou para ser embaixadores e ter essa voz profética de anunciar que Jesus Cristo há de voltar. Jesus virá, não mais de uma forma humilde, mas ele vai voltar com toda a glória para levar o seu povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, para reinar com ele pelos séculos dos séculos. E assim como ele tem chamado essas duas que aqui se converteram, o Senhor Jesus também tem os seus eleitos no Brasil, no Paraná e aí em Carambeí. Que a Igreja do Senhor, cada um de vocês, seja usado por ele como um instrumento poderoso para alcançar aquelas ovelhas perdidas. Mas para isso, irmãos, precisamos de fato nos esforçar, esforçando-nos deste modo para levar o Evangelho do Senhor. Irmãos, que Deus assim nos abençoe, nos guarde, que dê a vocês aí um bom domingo, que os irmãos continuem esse envolvimento, esse caminhar, até o dia em que Deus há de nos chamar. Nossa família continua aqui, pronta para servir-os naquilo que estiver a nosso alcance, e certo de que os irmãos têm intercedido pelo nosso trabalho e por outros obreiros que a igreja também tem acompanhado. Nossa alegria e privilégio ter esse tempo aqui com vocês, nesse domingo, onde aí no Brasil comemoramos o Dia dos Pais, que os pais aqui recebam nosso abraço, carinho, e que Deus lhes dê paciência e sabedoria como cabeça do lar para dirigir a família de vocês, para glorificar ainda mais o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado por esta palavra de encorajamento para nós, como igreja livre, né? Onde temos total liberdade de pregar o Evangelho, de podermos cultuar o Senhor abertamente, sem nenhum tipo de perseguição que venha do próprio poder, né, constituído, do próprio governo. E que Deus também venha encorajá-los, né, para continuarem. Sabemos do compromisso que vocês têm com o Senhor, da abnegação de vocês, de responderem ao chamado do Senhor, de deixarem família, deixarem trabalho, deixarem o país, irem morar num país onde não há liberdade de professar o nome de Jesus, mas em obediência ao chamado do Senhor. Vocês foram e Deus tem usado a vida de vocês grandemente para a glória de Jesus. Quero deixar também uma palavra para vocês aí, como obreiros do Senhor. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, na sua carta, no capítulo 4, ele diz o verso 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vocês possam ter essa palavra no coração de vocês, no seu coração, da esposa, para encorajá-los a continuarem firmes no trabalho que o Senhor chamou vocês para fazerem aí. E conte conosco, como você disse, né? Como igreja aqui estamos nos esforçando para apoiá-los, seja financeiramente, seja pela oração. Conte com o nosso apoio como igreja aqui em Carambeí. E que Deus possa continuar usando a vida de vocês aí, para que mais vidas, mais pessoas conheçam a Cristo Jesus. E Deus guarde vocês de toda a obra maligna. Que Deus os proteja. Tá Amém. bom? Muito a todos nós. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela palavra nessa manhã, por esse bate-papo que a gente teve. E que Deus também abençoe você aí nesse dia dos pais, né? Não sei, aí comemora-se essas datas ou não? Não, aqui o Dia dos Pais não tem. Ah, não tem? Não. Entendi. É coisa do Ocidente mesmo. Entendi. Mas, se tivesse aqui no Brasil, ia comemorar, né? Então, parabéns. Com certeza, obrigado. Parabéns. Queria orar por você,
orar também pela igreja, pelos irmãos que estão aí acompanhando a nossa live, a nossa transmissão. Tá bom? Tá joia. Ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, em ter nos dado teu único Filho, Jesus. Sem ele, nós jamais conheceríamos o Senhor, se o Senhor não tivesse, por amor a nós, sem merecermos, dado o seu único Filho como sacrifício pelo nosso pecado. Nós não teríamos vida eterna, nós não conheceríamos o teu amor, nós não conheceríamos a salvação tão gloriosa que hoje nós experimentamos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque foi aquilo que tu fizeste por nós, que nos move agora a também, Senhor, nos esforçarmos para levar o evangelho àqueles que não te conhecem. Ajuda-nos aqui como igreja local, igreja livre no nosso país, a jamais nos esquecermos, ó Pai, dos obreiros, jamais nos esquecermos dos missionários, de orarmos por eles, de orarmos pelas nações e povos que ainda não têm o evangelho de Jesus, que ainda não têm, Senhor, nem sequer uma porção da tua palavra traduzida na sua própria língua. Ó Pai, abençoe a tua igreja brasileira, Senhor, para que ela seja fiel, para que ela cumpra a sua vocação, Senhor. Nós, como igreja local aqui, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis na oração, na intercessão, nas nossas ofertas, no apoio, ó Deus, e nós te pedimos pelo nosso irmão que está lá no Oriente Médio, Senhor. Guarda a vida dele, guarda, Senhor, a sua família desta pandemia, ó Deus, todos os missionários que estão pregando a tua palavra nesse tempo tão difícil, tendo que se reinventar, tendo, ó Pai, que buscar novas estratégias, dá sabedoria a eles para continuarem nesta missão de levar o evangelho. Obrigado pelos frutos que o Senhor tem realizado através da vida do nosso irmão, ó Deus. Obrigado por essas vidas que foram, ó Deus, alcançadas pela tua graça, Senhor Jesus, que hoje te conhecem. Dá, Senhor, a essas irmãs a ousadia do teu espírito, a coragem, para elas não desanimarem, para elas não, Senhor, serem tentadas a voltarem, ó Pai, a sua vida anterior, que elas estavam em trevas, que elas não te conheciam. Fortalece elas. Sabemos que o Senhor, que começou esta boa obra, o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo. Portanto, sustente a vida delas e dá sabedoria ao nosso irmão, ao nosso obreiro que está ali junto delas, com palavras de encorajamento, com palavras, ó Deus, de sabedoria, para elas perseverarem no Senhor. E guarde a vida dele, guarde a vida da sua esposa, guarde a vida da sua família, Pai. E que não falte o teu sustento, a tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito vocês, viu? Deus guarde aí vocês grandemente. Obrigado pela disposição de estarem com a gente nesta manhã, de trazer essa palavra para a igreja, um tempo muito precioso, um tempo abençoador para o nosso coração. Amém. Obrigado, reverendo Tiago, a todos os irmãos, conselho da igreja. Receba o nosso abraço, nosso carinho. E saiba que também aqui nós temos orado e intercedido pelo trabalho local. Que Deus os abençoe. Amém. Nós queremos deixar essa palavra, então, a todos os irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Neste dia, Deus abençoe também todos os pais. Tenham aí um excelente dia, né, com a família, um almoço abençoador. E você que pode estar conosco hoje à noite, temos o nosso culto de adoração ao Senhor às 19 horas. Que Deus abençoe cada um, Deus guarde a vida de cada família e que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, cumprir com a missão que Ele nos deu. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.